com alegria e especialmente com a graça de Deus, com as luzes e o amor do Divino Espírito Santo, com as bênçãos do Menino Deus, com a proteção e a saúde do Senhor Jesus dos Passos e do Cristo ressuscitado. Aqui nós nos encontramos diretamente no estúdio da TV Primer, TV São José, para levar a todas e todos, telespectadoras e telespectadores, mensagem de vida, otimismo e esperança, na voz e na palavra do Padre Pedro José Keller, com também algumas comunicações que acontecem, mas, se não de modo geral, são reflexões que, às vezes, dirimindo dúvidas. E eu gostaria de, inclusive, sempre dar uma explicação sobre a Santa Missa, mas adentram tantos outros assuntos no decorrer das semanas, que eu acho até, e algumas pessoas até pedem, para que a gente explique estas situações. E, por exemplo, quantos países que nós, infelizmente, vemos em tantas situações de guerrilhas, de guerras, de contratempos e de pessoas que têm que deixar, as famílias têm que deixar a sua própria pátria, os seus bens que acumularam durante anos e anos por causa de perseguições ou políticas, ou religiosas, ou presidentes que encampam, que simplesmente expulsam religiosas ou religiosos, ou mesmo pessoas que não concordam com a atuação do presidente, porque está agindo desconsideravelmente, não seguindo numa verdadeira democracia, e por isso são perseguidos, ou são presos, ou são expulsos. Ao passo que nós podemos olhar dia de hoje, por exemplo, o Brasil inteiro, crianças desfilando, adolescentes e jovens, enfim, vivendo numa liberdade. É um povo brasileiro que se sente satisfeito, apesar de certos ou muitos problemas também econômicos. Pessoas que gostariam, quem sabe, de enfrentar os seus estudos, mas devido à distância de colégios ou de universidades, então não conseguem enfrentar os seus estudos, ou porque não têm as condições econômicas. Eu sempre agradeço a Deus, a graça que eu tive. Assim que terminei, na época era o primário, aí quando eu terminei com 11, 12 anos, meus estudos primários, tive a graça de logo iniciar o ginásio, e depois do ginásio, o ensino clássico, hoje seria o ensino médio, e em seguida a faculdade, é verdade, com dificuldades, porque nós não tínhamos nenhuma faculdade. Quando eu comecei a universidade, eu tive que sair de Santa Catarina, ir a Porto Alegre. Por quê? Porque nós não tínhamos nenhuma universidade em Santa Catarina ainda. Foi em 1955 que eu enfrentei a Faculdade de Filosofia, e durante 3 anos, na época havia 3 anos,
só de faculdade de filosofia. Mais tarde, o MEC, ou seja, o Ministério da Educação e Cultura, acrescentou mais um ano de filosofia e fez bem. Eu ali fiz o 4º ano de filosofia, aqui, ali já havia a Universidade Federal, que foi inaugurada em 1960, quando eu, Padre Pedro, eu não era padre ainda, mas eu já tinha enfrentado 7 anos de faculdades, ou seja, 3 de filosofia e 4 de teologia. E ali então começou a funcionar a Universidade Federal, quando então também eu fiz questão de fazer o 4º ano de filosofia endereçado para a psicologia. E mais tarde eu fiz a parapsicologia em São Paulo. Eu estava dizendo hoje, eu sempre mesmo de padre, dia 8 de dezembro, vai fazer, com a graça de Deus, 63 anos que eu tenho a graça de ser sacerdote. E continuo sempre estudando, seja porque eu fui professor durante 37 anos, e você sabe que os alunos, eu deixava a liberdade deles fazerem as perguntas que eles desejassem. Então, quando eu não podia dar uma resposta adequada e fundamentada, eu diria, na próxima aula, eu vou trazer uma sinopse, uma visão de conjunto desta sua pergunta. E, então, ficava uma coisa mais fundamentada. Então, eu procurava sempre pesquisar, como agora também, para os mais diversos assuntos. Eu procuro também fazer a colocação. Em falando nisso, por exemplo, aqui, por exemplo, no dia 29 de agosto, foi o dia que foi celebrado o Dia Nacional de Combate ao Cigarro, ao fumo. E vou colocar aqui para vocês verem. Eu sei que muitas pessoas não fumam, mas é bom que saibam, quando nós sabemos que pesquisas feitas aqui, eu até agradeço ao Dr. Marcelo Petrelli, filho do grande amigo da gente, está no céu, Mário Petrelli, um grande intelectual e muito honesto, uma pessoa maravilhosa, que veio a falecer com seus 80, se bem me lembro, 85 anos por ali. A gente dialogava de vez em quando, mas para você ver, por exemplo, então, o grande mal que o cigarro traz para as pessoas. E até, por exemplo, quantas esposas coitadas sofrem com maridos fedorentos de cigarro, aquele hálito fétido que até deixa mulheres quase como que vomitando. E fora também o que é cigarro, o foguinho vai queimando, quantas camisas ou até ternos queimados ali por causa do terrível cigarro. E veja então, aqui por exemplo diz que o cigarro traz danos sociais, políticos, econômicos, ambientais causados pelo tabaco. E especialmente, então também continua mais adiante, e o cigarro traz consequências no futuro. Veja só, eu posso dizer isso
porque durante 19 anos eu atendi milhares e milhares de pessoas enfermas em diversos hospitais aqui da grande Florianópolis. Eu vi quanta gente sofrendo, que angústia. Uma vez eu fiquei apavorado com um senhorzinho com 28 anos. Ele não conseguia ficar deitado, ele tinha que ficar encostado numa porção de travesseiros. Ele não conseguia respirar. Ele morreu, ainda bem que morreu rapidamente, porque a angústia é tão grande, ele não tinha possibilidade de respirar o ar. Imagina que angústia por causa do cigarro. E assim quantos? Então você veja aqui, por exemplo, o cigarro causa problemas no coração, câncer do pulmão, ainda mais pressão alta, entope as artérias, as veias, e pode levar a um acidente vascular cerebral, derrame, de repente. E pronto, está lá a pessoa no fundo de uma cama, e até com 42 anos, até menos. Ah, pois é, e agora? E agora a família tem que ficar cuidando deste coitado, que é o causador dele estar no fundo de uma cama, imóvel, às vezes sem falar. Ele é culpado. E diante de Deus, é um pecado que ele cometeu de prejudicar toda a família. Então veja só, entope as artérias e pode levar a um acidente vascular cerebral, além de outros malefícios estéticos causados ao longo dos anos e que se reflete na pele e mesmo no cabelo. Tantas pessoas, às vezes, perdendo o cabelo e não sabe por quê. E você sabe que no Brasil, infelizmente, 12% de cada 100 pessoas, 12 continuam ainda fumando. Que coisa triste. E tem pessoas, Padre Pedro, eu gostaria tanto de deixar o cigarro, e não tenho, não consigo. Mentira sua. Falta força de vontade. Repito, mentira sua. E por que você não reza? Eu conheço muitas pessoas que de um momento para outro não vou mais fumar e pronto. É para o seu próprio bem, é para o bem da sua esposa ou para o seu ambiente de família. Quantas crianças pedem, pai, deixa o cigarro, porque aprendem da professora ou do professor que a pessoa não deve fumar porque prejudica a própria natureza. E pior de tudo, que muitos não têm educação. Pega a chepinha de cigarro, pof, joga em qualquer lugar e a professora ensina. Parabéns para os professores, ensinam. E vem a água, leva aquela chepinha do cigarro para onde? Para o riacho, para o riozinho e para o rio. E o peixe, que não sabe que isso ali é um veneno, chega, pof, simplesmente engole. E o que faz? Coitado do peixinho, vai morrer. Ai, meu Deus do céu. E você que diz, eu amo a natureza, eu gosto da natureza. Mentiroso. Você está matando mais do que um peixinho. Quantas chepas de cigarro que você atira no chão e a água leva para o rio
E quantos milhares de peixinhos morrem por causa das chepinhas de cigarro. Então, veja bem, e quantos males prejudicam. Vejam bem, parar de fumar ainda é a maneira mais eficaz de prevenir-se contra o câncer do pulmão e de outros tumores e de tantas outras doenças. Veja só que, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, o tabagismo é o principal motivo de morte no mundo. Ouviu? Você que não fuma, agradeça a Deus. Mas você que fuma, você está precipitando a sua morte. E quanto sofrimento, e quanta despesa nos hospitais, e quantas vezes você está roubando um leito, também na UTI. Por quê? Porque você fumou. E agora não adianta chorar. Ah, pois é, eu estou tão arrependido. Ah, quantas vezes que eu ouvi essa palavra. Ah, Padre Pedro, mas como eu estou arrependido por ter fumado. Mas você sabia, desculpe eu dizer esta verdade, você sabia. E você então está fazendo um pecado de omissão, se omitindo de deixar o cigarro, para ficar doente, né? Então aqui, tá bem? É o principal motivo de morte no mundo. Cerca de 1,3, 1 bilhão e 300 milhões de pessoas fumam no mundo. E segundo o Instituto Nacional do Câncer, veja bem, 161.853 mil mortes poderiam ser evitadas no Brasil durante o ano, se o tabaco fosse deixado de lado, sendo que cerca de 1/3 dessas mortes são decorrentes de algum tipo de câncer. Veja só. Então, deixe de lado esse vício do tabaco. Então, esse meu programa ajuda também para prevenir a pessoa. Agora, você é livre. Você pode continuar de fumar ou não. Bem, desculpe eu colocar essa situação, porque 80% ou 90% das pessoas que estão em sintonia conosco não precisariam ouvir isso. Mas você pode fazer como uma criança que diz para o semelhante: deixa de fumar, você está se prejudicando. Depois não venha chorar no hospital, né, diante do sofrimento, ou mesmo em casa, a criança vendo o pai, ou às vezes até a mãe, porque hoje em dia está quase empatando. E há cidades por ali onde há mais mulheres e moças fumando. E olha, é um verdadeiro pecado a pessoa que está esperando um bebê está fumando. A criança no ventre materno, quando chega a fumaça dessa maldita mãe, maldita sim, por quê? Porque está prejudicando a saúde da criança. E a criancinha ali no ventre materno com 4 meses, veja um filmezinho que existe nesse sentido. Quando a fumaça chega no narizinho da criancinha com 4 meses, o que é que a criancinha faz? Veja bem o meu gesto. O que é que a criancinha faz? Faz esse gesto no ventre da mãe com 4 meses. Vai afastando o narizinho para o lado, para não pegar a fumaça do cigarro que a mãe
está colocando para dentro de si e prejudicando a criança. Bem, desculpe eu colocar isso de um modo assim meio abrupto, mas, e agora então, estamos no dia da nossa pátria, rezemos em louvor a Nossa Senhora Aparecida, Rainha Padroeira do Brasil, pedindo a proteção, como ela sempre veio abençoando e protegendo o nosso Brasil, sem dúvida nenhuma. Ó Virgem Maria, abençoada, sois vós pelo Senhor Deus, o Deus Altíssimo, entre todas as mulheres da terra. Vós sois a glória de Jerusalém, vós a alegria de Israel, vós a honra do nosso povo. Salve, ó Virgem, honra do nosso Brasil, a quem rendemos um culto de piedade e veneração, não de adoração. Nós, católicos, somente adoramos a Deus, nosso Pai Criador, e a Cristo Jesus na Sagrada Eucaristia, na branca e santa hóstia consagrada. Nossa Senhora tem o culto de veneração, ou seja, de hiperdulia, uma veneração maior do que os santos e santas, ao passo que os santos e santas têm um culto de dulia, de doulos, dulia quer dizer veneração, palavra grega. Então, especialmente, salve ó Virgem, honra do nosso Brasil, a quem rendemos um culto de piedade e veneração, a quem chamamos com o belo nome de Aparecida. Quem poderia contar, ó doce Mãe, quantas graças durante tantos anos vós dispensastes ao povo brasileiro, compadecida de nossos problemas, de nossas situações difíceis em nosso Brasil. Queremos cingir vossa cabeça sagrada com uma coroa de ouro, que vos é devida por tantos títulos. Continuai a dobrar-vos benignamente as nossas preces, quando erguemos aos céus nossas mãos suplicantes, ouvi clemente os nossos pedidos, ó Virgem, conservai nossas almas afastadas da culpa, do pecado, e por fim, conduzi-nos ao céu. Salvação, honra e poder a Deus, que uno e trino, nos fulgores do seu trono celeste, governa e rege todo o universo. Dai-nos a graça de sempre vos amar, ó Maria Santíssima, porque nos conduzis para junto de vosso Filho Cristo Jesus, Nossa Senhora da Conceição Aparecida, Rainha Padroeira do Brasil, abençoai a todos e cada um de nós. E vos agradecemos igualmente os 3 pescadores, Domingos Garcia, João Alves e Felipe Pedroso, que encontraram esta imagem de Nossa Senhora Aparecida. Comunicamos também que continuam, no mês de setembro, as festividades ainda em louvor do Divino Espírito Santo, com cortejo imperial na paróquia de Santo Antônio de Lisboa, do dia 8 a 10 de setembro.
É na paróquia Nossa Senhora das Necessidades, em Santo Antônio de Lisboa. E também, de 8 a 10, também, ainda no Rio Vermelho, paróquia Sagrado Coração de Jesus, dia 22 e 24 de setembro, Canasvieiras, a paróquia Nossa Senhora de Guadalupe. Bem, então, especialmente, e também nós temos diversos que estão sempre em sintonia conosco, que escutam o nosso programa aqui, Ayrton Guedes, Luiz Fernandes Curcio, Ricardo de Andrade Toloá, de Mesquita, Daniel dos Santos, Anésio Brinning, João Alexandre Silveira, Ronaldo Lemos, José Gil, Paulo Roberto Oliveira, Salvador Testa, Nerilda Maia, Ivone Euriques Aguiar, Osli Benck, Sonia, e ainda que Osli é o maestro do coral, do grande coral São José. E os santos e santas de hoje, Santa Regina, Clodoaldo, João da Nicomédia, Santo Grato de Aosta, Santa Gromônia, São Garibaldi, São Gilberto. E procuremos sempre também rezar a oração que o Papa Francisco colocou para nós nesse mês de setembro, onde ele pede: rezemos para que as pessoas que vivem à margem da sociedade, em condições de vida desumanas, não sejam esquecidas pelas instituições e jamais sejam consideradas descartadas. Se você desejar já ir adquirindo a folhinha do Sagrado Coração de Jesus para o ano 2024, você poderá passar em Coqueiros, no Santuário Nossa Senhora de Fátima, diversas igrejas, onde você já encontrará essa folhinha maravilhosa, com tantas instruções. E uma feliz pátria para todos e cada um de nós, e todos nós devemos sempre colaborar no desenvolvimento do nosso Brasil. E o melhor modo é você cumprir com o seu dever. E neste momento, vamos também dar a bênção da saúde para todas e cada um de nós, dos telespectadores, e a bênção da água. Saúde, paz, alegria, felicidades, acompanhadas das mais ricas bênçãos da Trindade Santa de Nossa Senhora, a Aparecida Rainha Padroeira do Brasil, a nossa prece e a bênção de Deus em favor de todas as pessoas, mas de modo especial em favor das pessoas enfermas, a bênção da água em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Voltaremos na próxima terça-feira, se Deus quiser.